Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amado Criador, sabemos que somos da sua família. Pertencemos à família que ouve sua voz, que ouve sua palavra. Estamos desfrutando da palavra aberta no dia em que vivemos. Não há nada mais a ser revelado, porque o Senhor já cumpriu sua palavra. Nos dias da voz do sétimo anjo, que já veio e já dorme no Senhor, sua palavra, ó Pai, foi cumprida. Queremos viver por ela, alimentar por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A palavra corrige o erro. Em cada tempo, Deus manifestou sua palavra. Temos que ver que a palavra corrigindo o erro sempre foi a palavra encarnada. Ela encarnou naquele dia e corrigiu. Aqui vemos a correção do erro de Maria. A semente não herda com a palha, parágrafos 143 e 144, eu quero ler para vocês. Diz o irmão Brana: Pentecostes foi como Maria, festa pentecostal. Veja o que fez Maria. Que fez Maria incorreto? Numa festa pentecostal, numa ocasião, ela enfrentou a um montão de dignatários, gente importante, sacerdotes. Quando seu filho, ela não o pôde encontrar em nenhum lugar. E ela regressou uma viagem de 3 dias.
ela o havia deixado como a igreja moderna hoje. Por volta de 3 vezes, 5 ou 25 tem abandonado a igreja. Ao redor de 50 anos atrás, ou 75. Por isso ele diz, é 3 vezes 25. Ao redor de 75 anos, a igreja tem abandonado a festa pentecostal. Isso ele pregando em 63. O deixou numa festa pentecostal. Maria regressou com José 3 dias, buscando-o. Ela o havia estado buscando. Não o podia encontrar. Ou encontrou. Que encontrou ela? Ela o encontrou no templo, discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes. E justamente na frente dos sacerdotes, aqueles dignos, Maria deixou cair a cortina. É aí que você vê a palavra corrige o erro. Maria aponta para a igreja, não apenas para a pentecostal, mas para a igreja da mensagem hoje também. Ela aponta para a igreja, Maria. Ela fez exatamente a coisa que não devia fazer: chamá-la a Deus, chamá-la absoluto. Mãe de Deus, uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. E ela disse: teu pai e eu temos te buscado com lágrimas dia e noite. Teu pai, preste atenção, reclamando que o nascimento não foi sobrenatural. Então, em cada coisa desta, se tira uma mensagem. Ela deixou cair a cortina. Foi ela quem disse: fui grávida do Espírito Santo. Agora ela vem diante dos dignatários, dos sacerdotes, e diz: eu e teu pai estamos à sua procura, e nós não te encontramos. Então ela deixou cair a cortina, como diz o profeta, errando, dizendo que ela era mãe e que José era pai, ainda que o fosse de criação. Mas ela não podia ter dito assim diante dos dignatários. Aí diz o irmão Branham que ela deixou cair a cortina e ela cometeu um erro. E a palavra tem que corrigir aquele erro. E a palavra tinha que estar em algum lugar. E aquele menino que ela diz, teu pai e eu estamos à sua procura, a irmã Branham diz, ela reclamando que o nascimento não foi sobrenatural, que José era o pai de Jesus. E foi ela mesma quem disse, foi um anjo que veio e trouxe a mensagem: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Então, foi o anjo que trouxe a mensagem: eu concebi do Espírito Santo. E agora chega perto dos dignatários e diz: teu pai e eu viemos à sua procura, estamos à sua procura há dias. Irmão Branham diz, ela o havia perdido numa festa pentecostal, quando ela podia manter a mentalidade segura da revelação do sobrenatural e não pensar que ela era a mãe, mas saber que Deus era o pai e não José. Mas quando ela perdeu a Cristo naquela festa pentecostal, ela começou a falar qualquer coisa. Então vocês veem como que as pessoas chegam a um ponto desse. Não só Maria, não vamos culpar Maria, ela é um tipo da igreja, diz o irmão Branham. A igreja hoje está fazendo a mesma coisa. A igreja não está percebendo o sobrenatural, porque Deus vem no sobrenatural para a igreja, e a igreja depois não prega o sobrenatural,
Porque o sobrenatural é exatamente a revelação não compreendida. É a revelação do que não está escrito em Apocalipse 10. Isto é o sobrenatural. O sobrenatural é a revelação daquilo que estava cumprindo durante 7 eras e que ninguém sabia, e que nos dias da voz do 7º anjo, aquilo foi esclarecido. Isto é o sobrenatural. E a igreja, ela fez como Maria. Ela perdeu Pentecostes, perdeu a Cristo 75 anos antes da revelação dos selos. Irmão Branham está dizendo, de 50 a 75 anos antes da revelação dos selos, Pentecostes perdeu aquela revelação. Perdeu numa festa pentecostal. Foi ali que a igreja deixou Cristo, deixou a palavra da hora e começou a formar organizações pentecostais. Isto de 50 a 75 anos antes da abertura dos selos, que foi em 1963. Então isso já é de longe. Quando o evangelho pentecostal chegou ao Brasil, ele já chegou denominado. Quando ele chegou ao Brasil, já chegou denominado. Quando a mensagem chegou no Brasil, ela já chegou denominada também. Não só para os pentecostais que perderam a Cristo numa festa pentecostal, que foi o princípio do avivamento pentecostal, mas o povo da mensagem perdeu o sobrenatural. Foi só irmão Branham partir. Eles perderam o sobrenatural lá em 1963, 65. Eles já estavam perdendo o sobrenatural. Quando o irmão Branham morreu, aí que eles ficaram tão perdidos que começaram a levantar organizações dentro da mensagem, dizendo que o irmão Branham ia ressuscitar para revelar uma coisa que eles não entenderam e que já estava revelado na palavra. Não só Maria falhou, não só pentecostais falharam, mas o povo da primeira e segunda etapa do irmão Branham também falhou. É a Maria do dia. A Maria do dia não são os pentecostais. A Maria do dia são os crentes da primeira e segunda etapa do profeta. Eles perderam o sobrenatural, como Maria perdeu o sobrenatural. Caminho de 3 dias ela regressou procurando a Cristo, procurando a Jesus. Assim, o povo pentecostal perdeu o avivamento pentecostal 50 anos antes dos selos serem abertos, e o povo da mensagem perdeu o sobrenatural da mensagem quando o profeta partiu. Eles perderam ali. Faz 40 anos que o povo da mensagem perdeu a revelação do sobrenatural. Então é outra Maria aqui. Já se vê outra Maria. Como Maria voltou e ela testificou que o que ela tinha recebido era obra do Espírito Santo, concebido o Espírito Santo, o Espírito Santo fez sombra sobre mim e eu concebi. Depois, com 12 anos, aquele menino, ela já tinha perdido a luz do sobrenatural, do Espírito Santo, o qual ela tinha sido engravidada, e começou a deixar cair a cortina diante dos sacerdotes e a dizer: eu e teu pai estamos à sua procura. O sacerdote podia dizer: há pouco tempo atrás essa mesma mulher diz que concebeu do Espírito Santo. Agora ela está dizendo que ela e José é pai desse menino. Foi exatamente ali onde ela cometeu o erro, e a palavra tem que corrigir o erro. E não importa se a palavra tem 12 anos, ela corrige o erro. Não importa, Samuel era um menino, mas corrigiu Eli, porque tinha que corrigir o erro. Havia erro na casa do sacerdote Eli. Seus filhos estavam comendo com aquele garfo de 3 dentes lá do altar.
E Eli não percebia aquilo. Deus teve que levantar Samuel dentro do sistema sacerdotal, dentro do sistema de Eli. Deus levantou a Samuel, Samuel levantou com a unção, com a profecia, e corrigiu o erro de Eli. Corrigiu a casa de Eli através da profecia. Depois Samuel teve que corrigir o erro de Israel. Grande, Deus o chamou, o colocou como rei, sacerdote e profeta. Samuel, você vai ser o que eu sou para esse povo. Você vai ser rei, sacerdote e profeta. Reine sobre eles. E Samuel reinou sobre Israel. Mas chegou um tempo que Israel disse: nós queremos um rei. Samuel podia dizer: mas no que eu tenho falhado, que vocês querem outro rei? Não tenho eu cumprido com o que Deus manda? Não tenho eu pregado o que Deus manda? Não tenho eu dito a vocês a palavra certa? Vocês vão contra o inimigo e vence. Por que vocês querem um rei? Não estão vocês vendo o que Deus está fazendo? Por que querem um rei? Queremos um rei. Você tem feito tudo certo. Toda a sua palavra, sua profecia é certa. Mas queremos um rei que vá diante de nós. Todas as nações têm, por que não termos um rei? Todas as nações têm um presidente da denominação, por que não temos um? Todas as nações e igrejas fazem os seus concílios, por que não temos o nosso? Samuel foi, orou a Deus, e Deus disse: Samuel, deixa o povo ter o que eles desejam, porque eles não têm te rejeitado, mas a mim eles têm rejeitado, para que eu não governe sobre eles. Mas Samuel estava ali para corrigir a palavra numa carne, para corrigir o erro. A palavra em Moisés, para corrigir o erro de Israel. A palavra em Josué, para corrigir o erro de Israel. A palavra em Jesus. E Jesus é a palavra. Aleluia! O que cada profeta foi. Eu não posso expressar tudo porque não lembro o nome de todos os profetas, mas só de falar você já sabe. O que cada profeta foi, desde o princípio da Bíblia. Desde que você conhece Noé, dali para cá. Cada profeta foi uma porção da palavra. Deus reuniu todas as porções da palavra, desde Noé até Zacarias, e trouxe Jesus. Todas as porções da palavra até Malaquias. Melhor, e trouxe Jesus, reunindo todas as porções, porque cada profeta foi uma porção da palavra, mas quando veio Jesus, ele não era uma porção da palavra, ele era a palavra. Ele não era a porção de um livro, ele era o livro. Ele não era uma epístola, ele era o livro completo. 66 livros. É Cristo. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, quando a gente lê estas coisas e vê como que a pessoa falha, Maria falhou, a igreja falha, hoje está falhando da mesma forma. Maria falhou em testemunhar de que era o Espírito Santo que a tinha engravidado, e depois, 12 anos para frente, ela já havia esquecido daquilo, já não estava na reunião de Jesus. Vocês notaram aqui? Estava lá fora. Tua mãe, teus irmãos estão lá fora, e te chama. Quando você fica fora da palavra do dia, você só atrapalha. Se você ficou fora da palavra do dia,
Você pode ser como Maria, que concebeu do Espírito Santo, e 12 anos depois, quando o menino estava com 12 anos, Maria não estava na sua reunião. Ela o deixou. Não sabe onde ela havia perdido aquele menino. Você não pode perder a palavra, por mais nova que ela seja. Não perca a palavra. Vá atrás dela. Vá onde a palavra foi. Se a palavra parou, você para. Se a palavra anda, você anda. Se a coluna de fogo parou, você para. Se a coluna de fogo andou, você anda. Vai onde a palavra vai. Teu pai e eu estamos te buscando com lágrimas, dia e noite. Teu pai disse que reclamando que o nascimento não foi sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. Eu tenho sempre que parar aqui, porque a mensagem está aqui. Ela negou o sobrenatural. Pentecostes tomou o falar em línguas. Eles negaram o nascimento da palavra, negaram o sobrenatural. Aí disseram, quem fala em língua tem o Espírito Santo. E tem um monte de pregadores hoje, quando prega 5 minutos, fala 30 segundos em língua estranha, começa a pregar outra vez, e a igreja rejubila, que poder tem descido. É que eles não sabem que já há mais de 100 anos eles perderam o sobrenatural. Porque se fazia 50 anos no tempo do irmão Brana, agora já faz 100. Que os pentecostais perderam o sobrenatural do avivamento. Eles perderam já 100 anos atrás. Mas não só os pentecostais, porque faz muito tempo. Aqui está. Eles negaram o nascimento da palavra. Isso é exatamente o que fez. Eles tomaram parte disso. Gente, para você negar, você tem que tomar parte de um avivamento, parte do pentecostalismo, que lá, antes do ano 2000, aqui no Brasil que veio o avivamento por volta do ano 2000, mas esse avivamento pentecostal já havia começado antes do ano 2000, na América. E que poder, que coisa tremenda para cada coração, mas eles logo denominaram e colocaram língua estranha como evidência. Não demorou muito tempo, irmãos. Esse espírito pentecostal, quando veio para o Brasil, o povo brasileiro sabe muito bem. Depois que começou esta obra a ser aberta, o pentecostalismo no Brasil, foi dali que começaram já e denominaram que língua estranha era evidência. E eles não sabem que eles haviam perdido o sobrenatural. Porque não era língua estranha a evidência, mas ter nascido da palavra do avivamento daquele dia que Deus tinha manifestado. Aí eles pegaram língua estranha e até hoje eles estão fundamentados em língua estranha. Deixa eu falar para vocês, a mesma coisa aconteceu com a morte do irmão Brana. Irmãos pregadores que andaram com o irmão Brana vieram para o Brasil e estão caminhando o mundo inteiro com a mesma coisa. Colocaram algo em si, de que irmão Brana não revelou o 7º selo, quando o 7º selo era ele próprio. 201 do 7º selo, aquele 7º anjo que tinha o 7º selo, parágrafo 152 do 7º selo, aquele anjo que tinha o 7º selo voou para o irmão Brana, parágrafo 201 do 7º selo. Se voou para ele, era ele quem tinha o 7º selo. Era ele, o 7º selo estava cumprindo na vida dele. Era o silêncio, era Deus encarnado, era a palavra do dia. E eles, o povo da mensagem, não mais os pentecostais. Depois que o profeta morreu, não mais os pentecostais, o povo da mensagem já começaram também com uma mensagem inicial. William Brana tem que ressuscitar para revelar o 7º selo e os 7 trovões. Ele revelou somente 6 selos. Isso é a doutrina que eles trouxeram para o Brasil. Esta é a doutrina que foi fundada o Brasil. Quando chegou essa mensagem no Brasil, ela não chegou como nós estamos pregando hoje, não. Ela chegou com a ressurreição de William Brana. Foi fundada assim, que irmão Brana ressuscitaria para revelar o 7º selo e os 7 trovões.
Amém. Que coisa! Será que o povo não percebe que agora é o povo da mensagem, que dentro de poucos anos que o irmão Branham morreu, quem sabe a mensagem veio para o Brasil, me parece por volta de 56 a 60, com alguém, chegou alguma literatura e depois o irmão missionário Martins veio para o Brasil, mas logo essa doutrina foi estabelecida. Ressurreição do irmão Branham para revelar sétimo selo, que era ele mesmo, que foi o mistério do dia, e eles não viram. Olha para você ver. A palavra corrige o erro. E se Jesus, sendo a palavra do dia, corrigiu o erro de Maria, William Branham, sendo a palavra do dia, corrigiu o erro dos pentecostais, a esposa de Cristo hoje é a palavra do dia, corrige o erro da mensagem, do povo da mensagem. Esse povo que crê que o irmão Branham ainda vai ressuscitar para revelar. Esse povo que crê que o irmão Branham revelou só 6 selos, fique sabendo, meus irmãos, aqui está a esposa de Cristo para corrigir seu erro. Tudo já foi revelado. A palavra corrige o erro, mas a palavra estava encarnada em Jesus, a palavra estava encarnada em irmão Branham, e a palavra está encarnada em nós. A palavra encarnada em Jesus foi a palavra do dia, o Redentor, o Salvador. A palavra encarnada em William Branham foi a palavra que o Cordeiro saiu do trono e tornou-se um leão. E a palavra que está encarnada na esposa de Cristo hoje é a revelação deste livrinho, que quando o anjo forte desceu no capítulo 10, verso 1, ele desceu com o livrinho aberto, o pagão da mensagem. O anjo forte desceu com o livrinho aberto, e o William Branham estava na terra, o 7º anjo, quando ele recebeu o livrinho aberto. Por que não revelou o 7º selo? Por que não abriu o 7º selo? Porque era o próprio irmão Branham, era Deus em carne, era a manifestação, era a palavra do dia. A palavra do dia corrige o erro, a palavra em carne corrige o erro. Aleluia. Agora, eu sinto bem com isso. Quando eu vejo essas coisas, eu só tenho que sentir bem. Não sou eu corrigindo o erro. Deus não me levantou para corrigir erro. Levantou sua esposa. E a esposa de Cristo tem o quíntuplo nela. O quíntuplo de Efésios 4:11. Você diz, onde está? Onde está o quíntuplo? Viver procurando no Brasil a vida inteira. Onde está o quíntuplo? Depois que terminou o avivamento da mensagem, eles estão estabelecendo o quíntuplo de Efésios ainda. Enquanto já acabou faz tempo da primeira e segunda etapa, o quíntuplo de Efésios. Agora Deus tem o quíntuplo de Efésios da terceira etapa. A terceira etapa do irmão Branham trouxe a terceira etapa da esposa de Cristo. Amém? Aleluia. A palavra corrige o erro. Pentecostes tomou falar em línguas, eles negaram o nascimento da palavra, isso é exatamente o que fez. Eles tomaram parte disso, porém não o resto toma parte. Eles tomam parte da mensagem, eles tomam aqueles parágrafos onde o irmão Branham diz, foi-nos revelado 6 selos. Eles param, ele faz um cavalo de batalha. Foi revelado 6 selos, e por certo, pagão, que foi revelado 6 selos, porque o 7º é o selo do dia. E quando o selo do dia está sendo aberto, ninguém sabe, nem o mensageiro. Quando ele ficou sabendo, Deus o levou embora. Quando o irmão Branham ficou sabendo que ele pregou com a atração sobre a montanha, Deus o recolheu logo. Porque ele ficou sabendo. Quando ele pregou os ungidos dos últimos dias, tudo mensagem de 65, que ele mostrou o que era a terceira etapa, que o próprio Deus disse para ele, não diga para ninguém. Aí ele já começou a dar uma pista para nós. 262, os ungidos dos últimos dias, tradução dos Estados Unidos, e 373, 374, tradução de Goiânia. Foi onde o irmão Branham diz que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Gente, o que nós temos que fazer hoje
é deixar de ser Maria e ser a semente que saiu de Maria. Maria era casca, mas a semente era Cristo. Primeira e segunda etapa da mensagem de Mombrana é casca, mas a terceira etapa é semente. A terceira etapa, ele diz, cuidado. Vocês estão vendo, meus irmãos, por que o povo da mensagem chama nós de falsos? Vocês viram por que a primeira e segunda etapa, os pentecostais chamaram nós de falso profeta também? Lembra quando nós começamos a pregar essa mensagem, pastor Joaquim começou a pregar, então eles diziam que nós éramos falsos profetas. Por quê? Porque eles eram a casca e nós a semente. E eles não queriam que a semente saísse lá de dentro, mas de toda maneira a semente saiu. Eu saí, você saiu de lá. E eles diziam, é falso profeta, cuidado! É falso, cuidado, Jesus avisou, virão os falsos profetas. E eles nunca puderam pensar que os falsos é plural, que eram os pentecostais do dia. As escrituras se repetem, agora da mesma forma. Pentecostais era a casca do dia, era Maria do dia, Cristo a semente, saiu de Maria. Cristo, a semente, saiu dos pentecostais, saiu de Laodiceia e agora formou outra casca, sendo primeira e segunda etapa do profeta. E dessa primeira e segunda etapa, lá de dentro, sai a terceira etapa. Você não pode ficar só em duas etapas, é 3 etapas. Então, dentro da primeira e segunda, temos a terceira etapa que sai para corrigir. Eu não estou com o parágrafo aqui, mas está no profeta do século 20. Quando foi revelado os 7 selos, foi uma revelação tão tremenda que corrigiu as mensagens anteriores. Vocês devem não lembrar também o parágrafo, né? Está no profeta do século 20. Quando abriu os 7 selos, os 7 selos corrigem a primeira e segunda etapa. Os 7 selos abertos, os 7 selos revelados, mas você tem que ver o 7º selo aberto. O 7º selo é Deus feito carne. O 7º selo é o desvelar de Deus. Isso que é 7º selo. Deus estava desvelado e ao mesmo tempo velado. Deus se desvelou para um homem e se velou dentro daquele homem. É isso que você tem que ver, porque sempre é Deus escondido numa carne. Deus estava desvelado. Aí o profeta pregou o desvelar de Deus. Vocês podem ver Deus aqui, filhinhos. É isso que ele dizia. Vocês podem ver Deus aqui, filhinhos. Vem! Não era o homem, era Deus, a palavra do dia encarnada no homem. Não é o homem em si, é a palavra que corrige o erro. E quando abriu esses 7 selos, aí corrigiu a primeira e segunda etapa, corrigiram as mensagens anteriores. Irmão Brana era profeta? Era. Ele nasceu profeta. Ele nasceu profeta. Agora quem diz que não era profeta era ele, não sou eu. Foi ele quem falou em 1962, quando nos falar de Jesus, foi ele quem disse que ele não era profeta, porque ele não tinha sido um profeta na característica de Apocalipse 10:7. Ele foi um profeta na qualidade de Elias, ele revelou a semente da serpente, ele veio revelando, porque ele era um profeta, mas na qualidade da abertura da palavra, dos selos que estava escondido, ele manifestou esta característica quando o anjo forte desceu do céu em 28 de fevereiro de 1963 com o livrinho aberto. Exatamente ali. E passou para o 7º anjo, que a partir do dia 17 de março de 1963, ele começou a desvendar os mistérios dos 7 selos. E o 7º selo, até o 7º selo, ele diz, ele nos abriu 6 selos, mas o 7º não pôde nos abrir. É o selo do tempo do fim, que quando acontece algo secretamente, ele diz, e estamos no fim, lembre,
Estamos no fim. Apocalipse 10 é o fim, a abertura do 7º selo. 162 do 7º selo. Não briga com a palavra, não. Você pode ver o irmão Branham falando em algumas mensagens que foi aberto 6 selos. Ele fala isso mesmo. Porque o selo do tempo do fim era para ficar em segredo. Não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada. Essa é a terceira etapa. Não diga a ninguém. A ninguém. Mas a esposa de Cristo sabe. Já não precisa falar, não. Precisa falar. Prega o 7 selos que nós sabemos quem é. Quem é ele, quem é o 7º selo, quem é o 7º trovão. Prega, só prega. E nós sabemos. Então, é isso que aconteceu. Está tão claro hoje para nós que, olha, não tem jeito nem de ser cego mais. Já vimos. Meus olhos te viram. Não é isso? Aleluia. Então, lembra bem. Maria deixou cair a cortina. Ela dizia, concebido o Espírito Santo, e agora perante os dignatários, não, eu e teu pai estamos à sua procura. Os pentecostais receberam o poder do Espírito Santo, daqui a pouco, diante dos dignatários, nós temos que mostrar para eles que temos que falar língua estranha, e que é evidência, senão, como vai ter um ponto para nós dizer que nós recebemos o Espírito Santo? Tem que falar língua estranha. Enquanto a própria Bíblia, em Atos 2, mostra que eles falaram numa língua inteligível. Atos 2 foi quando o Espírito Santo caiu. Não caiu língua estranha, caiu numa língua dos homens. Os pentecostais avançaram, dizendo que é língua estranha. Não é língua estranha. Era a língua dos homens mesmo, naqueles dias, quando o Espírito Santo caiu em Pentecostes. Leia Atos 2, que você vai ver tudo o que está ali. Eles tomaram parte disso, porém não o resto. Os pentecostais tomaram parte da palavra, mas não tomaram o resto da palavra. Aí deixaram mulher ser pregadora, quando a própria palavra diz, não permito, porém, que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, 8 a 15, 1 Coríntios 14, 34, não permito, porém, que a mulher ensine. Gente, isso é Bíblia. Os pentecostais não conseguiram tomar o restante da palavra, tomaram o Pai, Filho e Espírito Santo de Mateus 28, 19, mas não conseguiram ter a revelação que Pai, Filho e Espírito Santo é Atos 2, 38. Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguiram esta revelação e ficaram com uma doutrina católica e estão morrendo por essa doutrina. Eles morrem pela Santíssima Trindade, a santa mais antiga da Igreja Católica. Os pentecostais são adoradores da Santíssima Trindade. Não existe isso na Bíblia, mas eles creem. E quem muda eles? Eles vão morrer desse jeito. E você pensa que será diferente do povo da mensagem, que crê que o William Branham vai ressuscitar para revelar o 7º selo, os 7 trovões, a visão da tenda. Eles estão esperando o irmão Branham para morrer de um tiro. Você pensa que alguém vai mudar a cabeça desse povo? Não, não vai mudar. Eles vão continuar com essa cabeça desse jeito. Mas o eleito, a esposa de Cristo, não será enganado por estas coisas. Assim como os eleitos não foram enganados pelos pentecostais, os eleitos não serão enganados pelos que estão dentro da mensagem, tanto crendo na ressurreição do irmão Branham para revelar, como aqueles que estão proibindo o povo de ouvir nossas pregações, porque eles sabem que essas pregações são esclarecedoras e eles não têm como esclarecer mais. Eles já estão cegos. Tem que proibir o povo de ouvir. Mas fique sabendo, meu irmão, seja pastor, evangelista, apóstolo ou o que for, doutor, fique sabendo, o eleito ouvirá essa mensagem e o eleito te deixará. Nem todos te deixarão. As suas igrejas continuarão cheias como sempre, mas o eleito não ficará lá dentro. E quando o eleito sai de dentro de uma sinagoga desta, a sinagoga morre. Porque o eleito saindo é a vida saindo. Quando nós saímos do pentecostalismo, o pentecostal morreu. O sistema pentecostal está morto já faz mais de 100 anos. Os eleitos saindo das denominações de dentro da própria mensagem, elas já estão mortas já faz muito tempo.
Agora, não teme a nada, creia na palavra, porque a palavra corrige o erro. Se você crê que Deus mandou um profeta, Apocalipse 10, como que você pode crer que ficou um selo para trás, quando Deus, o anjo forte, Cristo, desceu do céu com o livrinho aberto? Eu tenho que voltar a dizer, pagão, incrédulo. Como você pode crer que um selo não foi revelado? Como você pode crer que os trovões não foram revelados? Só incrédulo, segundo o que fez a serpente com Eva, ungiu a Eva de incredulidade. São pregadores ungidos de incredulidade como a serpente, e ungindo a Eva, suas igrejas, de incredulidade, para ela não conceber a verdade. E ela concebe a mentira e cumpre nele, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 em diante, verso 7 em diante. Por não dar ouvido à verdade, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam julgados todos quantos não creram na verdade. É isto que está acontecendo. Então, a hora que nós estamos vivendo, eu teria mais um pouquinho aqui para ler, só para repetir o que a gente tem já falado. 57, 58, suas infalíveis palavras de promessa. Mas eles tomarão parte disso, porém não o resto. É como o povo da mensagem. Eles tomam parte da mensagem do profeta, mas os 7 trovões eles não tomam. A palavra corrige o erro, meus irmãos. Os pentecostais tomaram parte da palavra. Jesus é curador, Jesus é salvador, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas deixar de tomar batismo em nome de Jesus Cristo, colocar a mulher na sua posição na igreja, mostrar para ela que ela não pode usar calça de homem, roupa de homem, porque a Bíblia diz que não deve, que o homem não deve usar roupa de mulher. Eles deixaram de cumprir as demais coisas, mas dentro da mensagem, o que eles deixaram para trás? O principal. Eles creem no profeta, eles vão até 62, eles fazem um sistema baseado em 62, eles fazem até um sistema que faz o povo crer que tem um sistema de Deus entre os pastores. Até 62, mas quando chega a 63, que eles não sabem da revelação dos 7 trovões e não admitem que o cordeiro saiu do trono e converteu em leão para tomar o livro, porque a hora que tomou o livro, Apocalipse 5 mostra isso, que até o ancião diz, não chore João, porque o leão venceu, para tomar o livro. E ele não tomou o livro na primeira era, ele tomou o livro na 7ª era. Foi por isso que ele tomou o livro e desceu no capítulo 10 com o livro aberto. Foi porque ele desceu como leão e bradou como leão, Apocalipse 10:3. Ele bradou como leão e não mais como cordeiro. Não baliu como cordeiro, mas bradou, rugiu como leão. Amém? Agora é hora de nós vermos esta verdade, tomarmos toda a palavra. Quem não toma a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, faz igual Maria, nega o sobrenatural diante do mundo, diante dos dignatários. Maria o fez, Pentecoste o fez, e o povo da primeira e segunda etapa de William Branham estão fazendo a mesma coisa, negando o sobrenatural da revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, quando tudo isso já nos foi aberto. Negou o nascimento da palavra, tal como fez Maria. Amém, amém. Eu tenho muito pouco aqui, poucos minutos, ainda que eu passe um pouquinho. Suas infalíveis palavras de promessa, só para repetir alguma coisa, 57, 58. A palavra sempre corrige o erro, e se as pessoas pudessem simplesmente ver isto hoje, a palavra corrige o erro. Toda coisa tem se tornado um erro, mas a palavra de Deus é o que está certo. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Amém? Agora o que diz em Apocalipse 10? Não diz que o anjo desceu, ou que Cristo, aquele anjo forte, desceu com o livrinho aberto? Amém? Não diz assim? Então como que eu posso crer que um selo não estava aberto? Se ele desceu para o irmão Branham, e se o irmão Branham, aquele 7º selo veio para ele, era o segredo do dia, era o silêncio do dia, e as pessoas não perceberam.
Toda coisa tem se tornado um erro, mas a palavra corrige o erro. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. E a palavra que é profetizada para este dia corrige o erro do dia. Qual a palavra que é profetizada para esse dia? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á. Não deixará de cumprir, cumprir-se-á. Então já cumpriu. A palavra corrige o erro. Se você crê que o irmão Brana vai revelar alguma coisa, eu estou dizendo aqui que essa palavra que estou pregando, que o irmão Brana pregou e que está na Bíblia, corrige o seu erro de crença. Você compreende? A palavra, ela mesma corrige o erro. As pessoas hoje em dia dizem, vamos nos unir a isso, vamos ao concílio. O concílio de pastores. Tem concílio de pastores do estado, concílio de pastores do Brasil, concílio de pastores do outro estado, concílio de pastores da primeira etapa, concílio de pastores da segunda etapa, concílio de pastores da terceira etapa também. Vamos a um concílio. Agora espera lá. Qual que está correto? Está na terceira etapa? Está crendo que o Cordeiro saiu do trono e que ele tornou leão, que revelou os 7 trovões? Amém. Esse é o concílio de Deus, é a unidade de Deus, é a união do crente com a palavra, é o casamento da igreja e Cristo. Hoje ele é seu marido. Amém. Amém? Ele diz assim, vamos ao concílio, vamos fazer todas essas coisas, e se você não pertencer a um certo concílio, você é falso. As pessoas lutam por isso, gente, e o profeta lutou contra. Pertencer a qualquer coisa, você pertence à palavra, porque a palavra te une com Deus constantemente, mas cada um que prega num avivamento, acaba te unindo àquele avivamento, depois que eles têm uma queda espiritual. A palavra volta e corrige o erro, aquele erro, identificando a si mesma a hora, e o tempo e a hora. Agora sabemos que estas coisas são verdadeiras. Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que a sua palavra já corrigiu o erro. O erro e que as pessoas estão crendo que o seu profeta vai ressuscitar para revelar qualquer coisa mais. A palavra está corrigindo esse erro, porque o 7º anjo já revelou tudo. Está tudo revelado. Se eu não vejo, se eles não veem, como muitos perguntam, qual é o novo nome? Eles querem que diga alguma coisa para eles, Pai, porque eles são cegos e não veem, e são obrigados a ver, porque o vencedor dar-lhe-ei o meu novo nome. E como que a pessoa tem um novo nome, se ela não está enxergando? Ela não tem, só tem quem enxerga, quem vê, quem é vencedor. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pai Celestial, eu creio nesta vitória, que depois que o Senhor venceu, o Senhor tem um trono, e eu agora, que venci Laodiceia, esse povo que vence Laodiceia, que vence a falsa doutrina, dentro da própria mensagem, a falsa interpretação, eles vencem tudo isso, eles podem sentar no trono agora com o Senhor. Que trono é esse? Trono de vencedor. Porque o Senhor esteve no trono da intercessão, mas agora tem o seu trono de vencedor em Apocalipse 3, 21 e 22. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que meu irmão e minha irmã venham sentar nesse mesmo trono de vencedor, vencendo a falsa crença dentro da própria mensagem, vencendo as interpretações da primeira e segunda etapa e se engravidando com a terceira etapa para poder ir no arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Criador. Amém, Senhor. Amém. Encontrei guarida, isso não esqueço jamais. Ele transformou minha vida, enchendo-me de sua paz. Também me deu esperança de uma morada nos céus, pois minha voz não se cansa e dar louvores a Deus. Em Cristo encontrei bondade, Ele é um amigo leal, e
da iniquidade com seu poder divinal. Outrora eu não tinha alegria, minha alma gemia de dor, porque eu não conhecia este Jesus Salvador. Glorificado é teu nome, ó Deus, glorificado é teu nome, Senhor. Vieste ao mundo trazer graça e luz e revelar teu amor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a minha mãe, que depende de saúde e força, que aquele vômito possa ser cortado e ela curada, abençoada. Mas algum irmão e irmã que estão precisando de ti, põe a tua mão sobre eles agora, Pai, que eles sejam recuperados pelo poder da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar. Vem me levar ao lar. Dá-me graça e virtude, meu bondoso Senhor. Dá-me graça e virtude, pelo teu grande amor. Quero ter santidade, muita fé e fervor. Tendo graça e virtude, eu serei vencedor. Ó meu Senhor, eis-me aqui. Eu sou tão fraco, nada sou sem ti. Senhor meu Deus, dá-me saúde. Quero teu poder, mais graça e virtude. Tua graça me basta para o mundo vencer. Dá-me graça e virtude para a fé não perder. Quero que minha vida tenha sempre poder. Aleluia.